Esse é o nosso trabalho de Química e Bioquímica dos Alimentos. O alimento escolhido por nós foi a semente de chia. Os integrantes do nosso grupo são o Jonathan Vieira, eu, Laura Pimenta, Rafaela Lagares e Sofia Pires. Falando sobre a origem da chia, ela era originalmente cultivada no sul do México e norte da Guatemala, sendo consumida por culturas mesoamericanas, principalmente pelos maias e pelos astecas. Alguns relatos históricos apontam que a chia era utilizada em rituais sagrados e servia como oferenda aos deuses dessas civilizações. O nome científico da chia é Salvia hispanica. Esse gênero Salvia conta atualmente com cerca de 900 espécies que se propagaram pelo mundo. Ela é uma planta herbácea anual e as sementes são bem pequenas, com 2 milímetros de comprimento, com 1 a 1,5 milímetro de largura e menos de 1 milímetro de espessura. Ela possui formato oval e coloração variada, de preto, cinza ou manchado de preto ou branco, como mostra nessa figura ao lado. Em relação à composição centesimal, a chia é considerada uma semente oleaginosa composta por gorduras, carboidratos, fibra alimentar, proteínas, sais minerais e antioxidantes. De acordo com a National Nutrient Database, sua composição centesimal contém alto teor de gorduras, variando de 30% a 33%, alto teor de carboidratos, que varia de 26% a 41%, entre 18% e 30% de fibra alimentar e de 15% a 25% de proteína, além das vitaminas, sais minerais e antioxidantes. As principais vitaminas encontradas na semente da chia são vitamina A, também conhecida por retinol, vitamina B1, a tiamina, a vitamina B2, que é a riboflavina, e a vitamina B3, que é a niacina. A quantidade de lipídios presentes na semente de chia é alta, cerca de 39% do peso total, sendo constituída principalmente por ácidos graxos poliinsaturados, que são os PUFAs. Dessa quantidade de lipídios, aproximadamente 68% são ômega 3 e 19% são ômega 6. Esses ácidos graxos poliinsaturados são importantíssimos para a saúde humana. O ômega 3 reduz os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue e também reduz a pressão arterial, havendo associação com a biossíntese de EPA, que está relacionado com a proteção da saúde cardiovascular. Além disso, contribui para a atividade anti-inflamatória, proteção contra o câncer, artrite e doenças autoimunes. Já o ômega 6 também contribui para a resposta anti-inflamatória, antihipertensiva, atividades antitrombóticas e anticarcinogênicas no corpo. A chia possui um teor de fibras que varia entre 18% e 30%. Vale ressaltar a definição de fibras. Esse termo se refere a todas as partes de alimentos à base de plantas que não podem ser digeridas ou absorvidas pelo organismo. Ao contrário dos carboidratos simples, a fibra é um carboidrato complexo e não aumenta os níveis de açúcar no sangue. A maior parte das fibras presentes na chia são as fibras insolúveis, variando entre 85% e 93%. Lembrando que fibras insolúveis são aquelas que não se dissolvem em água ou fluidos gastrointestinais e permanecem mais ou menos inalterada à medida que se move através do trato digestivo. Não é considerada uma fonte de calorias. Já a fração solúvel representa entre 7% e 15%, sendo que as fibras solúveis são definidas como aquelas que se dissolvem em águas e fluidos gastrointestinais, quando entram no estômago e no intestino. É transformada em substância tipo gel, que é digerida por bactérias no intestino grosso, liberando gases e algumas calorias. Os benefícios para a saúde advindos da fibra alimentar são abundantes. Alguns dos principais listados por nós foram prevenção de doenças cardíacas, prevenção da diabetes tipo 2 e a prevenção de alguns tipos de câncer. Além disso, elas contribuem para a sensação de saciedade, visto que as fibras insolúveis
enchem fisicamente o espaço no estômago e no intestino, promovendo a sensação de estar cheio, enquanto que as fibras solúveis retardam a rapidez na qual os alimentos são digeridos, fazendo com que a sensação de saciedade seja prolongada. A semente de chia apresenta entre 19 e 27 gramas a cada 100 gramas de sementes. 19 a 27 gramas de proteínas, desculpa. Dessa forma, ela pode ser utilizada em diversos preparos alimentares, como pães, bolos e também pode ser feito farinha. A quantidade de proteína presente na semente de chia é bem maior do que em outras culturas, como milho, trigo, arroz, aveia, cevada e amaranto. Agora, falando dos compostos fenólicos presentes na chia, vale ressaltar o que são compostos fenólicos. São estruturas químicas presentes em pequenas quantidades em alimentos de origem vegetal, que podem exercer alguns efeitos preventivos na saúde humana devido à sua ação antioxidante, ou seja, eles sequestram os radicais livres. Por que os radicais livres são ruins? Porque eles conseguem oxidar vários compostos, como proteínas, ácidos nucleicos, DNA e lipídios, podendo levar à formação de doenças degenerativas. Dessa forma, a presença desses compostos é de extrema importância. Uma outra característica que a semente da chia tem é a capacidade de formar géis por conta da mucilagem. As mucilagens são produtos normais do metabolismo da planta, com formação intracelular, produzidas sem provocar prejuízos para a planta. A mucilagem tem aparência translúcida, amorfa e polimérica, formada por unidades de monossacarídeos que podem estar combinados com ácidos urônicos. Na chia, as células formadoras de mucilagem se encontram no pericarpo e cerca de 6% do total da semente é composto por mucilagem. Sobre as possíveis alterações no processamento e armazenamento da semente de chia. A secagem é uma técnica utilizada para aumentar o tempo de conservação do alimento, já que altos índices de umidade favorecem a proliferação de micro-organismos e podem afetar a qualidade nutricional do produto. Como dito anteriormente, um ambiente úmido favorece a incidência de micro-organismos. Por isso, caso não haja armazenamento adequado, o produto pode ser contaminado por fungos patogênicos. O teor de água é a medida da quantidade total de água contida em um alimento. Os estudos mostraram que houve diminuição do teor de água com o aumento do tempo de armazenagem, o que pode ser explicado pela higroscopicidade, a capacidade de absorver a umidade do ar. A semente de chia em função das variações de temperatura e umidade relativa do ar. A massa específica aparente é um valor obtido pela razão entre a massa do alimento seco e o volume total, que varia de acordo com a umidade, devido a processos de sorção das sementes. Para as condições de armazenamento estudadas no artigo referência, a diminuição de proteínas ocorreu pela baixa dissociação das moléculas de compostos nitrogenados contidos nas sementes de chia, mas outras situações podem alterar o teor de proteínas, como a secagem em temperaturas elevadas, por exemplo. O teor de lipídios aumenta durante o período de armazenagem, devido ao fato das sementes oleaginosas liberarem componentes lipídicos em função de processos oxidativos quando submetidos a diferentes condições de temperatura e umidade. Com todas essas possíveis alterações que vimos, as formas mais adequadas de armazenamento da chia é em temperaturas de aproximadamente 15 graus Celsius, fechado, com baixa umidade relativa do ar e por até 120 dias. Ultrapassando esse período, as qualidades nutricionais do alimento provavelmente estarão prejudicadas. Gel de chia. Por conta da mucilagem presente nas sementes da chia, essas, quando entram em contato com líquidos, formam um gel. Essa propriedade da semente é aproveitada em receitas, por exemplo, não alteram em nada o sabor da preparação, podem substituir ingredientes como óleo e ovo, sem alterar as características funcionais e sensoriais da receita.
o que pode tornar as preparações veganas também mais saudáveis. Para se fazer o gel, coloque-se certa quantidade da semente de molho em água por cerca de 30 minutos. Esse tempo já é o suficiente para liberar a mucilagem e formar o gel. Quanto mais sementes se colocar em relação à água, mais espesso é o gel formado. A partir disso, o gel é feito de acordo com o que se deseja. Por exemplo, para se substituir um ovo em uma preparação culinária, utilize-se a proporção de uma colher de sopa de sementes para 3 de água. Esse gel pode ser visto na imagem superior nesse slide. Broto e germinação de chia. A semente germinada e os brotos da chia, assim como a semente, possuem características nutricionais benéficas e também são consumidas de diversas formas, como em pratos, saladas, sucos, entre outros. A germinação das sementes pode ser feita facilmente de forma caseira, mas o sucesso ou não do processo depende da qualidade da semente, forma como essa foi armazenada, tempo que está guardada, entre outros. Uma semente que está há mais de 120 dias guardada, por exemplo, pode não chegar a germinar. Na imagem inferior presente nesse slide, podemos ver um exemplo de broto de chia. Uso em produtos alimentícios. Por apresentar alto teor de antioxidantes, proteínas, fibras e também pelo seu aporte de PUFA, que são benéficos para a saúde, a chia tem sido estudada e utilizada como aditivo nas preparações de produtos alimentícios pela indústria. Como a procura por alimentos mais saudáveis e ricos em nutrientes, fibras e outras características, e pelo aumento do veganismo, vegetarianismo e consumo de suplementos dietéticos, e também pela procura por estilos de vida mais saudáveis. A chia, junto de outras matérias-primas, se tornaram assim atrativas. Ela, como já citado anteriormente, pode ser usada como substituto do ovo em preparações veganas. Além disso, pode substituir parte da farinha de trigo, a partir de 5% dentro da quantidade de farinha utilizada na receita original. Essa farinha pode ser utilizada em processos de panificação, diminuindo a quantidade de carboidratos simples e acrescentando mais fibras, proteínas e outros nutrientes, sem alterar tanto as características sensoriais do produto. Ela também pode ser utilizada na preparação de maionese, a partir da sua mucilagem, estando ou não combinadas de outros emulsificantes. Também pode ser acrescentada em barras de cereais, snacks, sobremesas, entre outros. O seu uso em saladas. Os brotos, a germinação e a semente da chia em si podem ser utilizados como ingredientes de saladas. Seu óleo também pode ser usado em substituição ao azeite, podendo assim ajudar a dar sabor e complementar o valor nutricional do prato. O uso estético. A chia, além do uso em preparações culinárias, também é utilizada para fins estéticos. O seu gel e óleo podem ser utilizados para hidratar e nutrir os cabelos e a pele. E ela, inclusive, é encontrada em diversos produtos de beleza, como cremes, óleos, hidratantes, sabonetes e shampoos. Muito obrigada pela atenção de vocês.